Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, todos que estamos passando por esse momento tão difícil, momento de quarentena, em que a nossa fé tem sido provada, as nossas convicções, os nossos princípios, que temos sido submetidos a algumas normas, diretrizes, tanto isso a nível federal quanto a nível estadual. São momentos realmente difíceis para todos nós. Então estamos aqui para trazer uma palavra de esperança para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, certo? Precisamos sempre continuar caminhando, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Esse princípio ele é básico para todas as pessoas, independente das circunstâncias. Olhemos para Jesus. O próprio autor dos Hebreus diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus é tudo para as nossas vidas, mediante a toda e qualquer circunstância, certo? Mas eu quero deixar um texto aqui para nossa meditação e também uma reflexão em cima desse texto. Se encontra em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 16 até o versículo 19. O Senhor Deus nos diz o seguinte através desta palavra: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Amados irmãos e irmãs, texto de Abacuque nós sabemos muito bem, não apenas esse capítulo 3, mas todo o livro desse profeta tem um contexto específico. Nós sabemos que em algumas Bíblias você pode até ler mesmo as epígrafes ou temas que vêm em cada capítulo, e a gente sabe que Abacuque está vivendo uma questão difícil, uma crise espiritual, uma crise de liderança, uma crise política, uma crise econômica e em vários aspectos, certo? E a gente entende aqui, capítulo 1 fala da queixa de Abacuque, em ver a injustiça que o povo está sofrendo, a violência que o povo está sofrendo, em ver a maldade que está sendo praticada contra o povo de Deus, e isso até entre eles mesmos, tá certo? E o que acontece? Depois vem a resposta de Deus, e diz que iria trazer a Babilônia para tratar com o seu povo. E aí no capítulo 2, Abacuque, ainda no capítulo 1, Abacuque faz a sua segunda queixa a Deus. Como é que pode uma nação ímpia que não conhece ao Senhor, essa nação agora estaria sendo usada para tratar com o seu povo? E no capítulo 2 o Senhor dá a segunda resposta para Abacuque, né? E diante dessa resposta, o princípio que permeia aqui é justamente capítulo 2, versículo 4, em que Deus diz que, apesar de tudo que iria acontecer contra o seu povo, contra a nação, o justo viveria pela fé. E aí, no capítulo 3, nós encontramos o cântico, a oração de Abacuque, um salmo de oração, de gratidão, de busca intensa pelo Senhor, né? Então, neste capítulo 3 especificamente, nós observamos que, no início, eu vou enfatizar mais os versículos que acabamos de ler, mas lembrando um pouco do próprio capítulo 3, no início, versículo 1, Abacuque faz uma oração diante das ameaças, diante do cenário que iria acontecer com o povo de Deus. Mediante tudo isso, Abacuque fez algo que nos chama a atenção. Abacuque, ele orou ao Senhor, ele buscou a palavra do Senhor, ele confessou os seus pecados, porque a oração, a palavra sempre nos colocará no caminho da restauração. Versículo 1 deixa bem claro isso aqui. No versículo ainda 1 e 2 também,
nós observamos que Abacuque, ele clamou por avivamento. Por quê? O clamor pelo avivamento nos leva a buscar o favor de Deus, a obter o favor de Deus mediante a sua graça e a sua misericórdia, tá certo? E aí do versículo 3 até o versículo 15 desse capítulo, nós observamos que Abacuque, ele percebe-se a visão dos gloriosos feitos de Deus no passado, que lhe ajudou a enfrentar o presente. E assim também nós temos que fazer isso. Mediante a todo esse contexto que estamos vivenciando, olhe para os grandes feitos de Deus no passado. Isso nos ajudará a vencer o presente, nos ajudará a passar de cabeça erguida diante de tudo isso. Mas vamos para os versículos que nós lemos, que aqui que está a base para a nossa reflexão nesse momento, tá certo? A gente observa, versículo 16 ao versículo 19, que o cântico de Abacuque, ele passa a ser um cântico triunfante. Ou seja, podemos dizer aqui que nós encontramos nesses versículos de 16 a 19, o cântico triunfante daquele que vive pela fé. Mediante, nós podemos ver aqui, a nação iria enfrentar um colapso. O profeta Abacuque deixa bem claro aqui, iria enfrentar um colapso não apenas econômico, mas um colapso espiritual, um colapso em todas as áreas, a agricultura, a produção, o sustento daquele povo iria acabar. Estava próximo disso, mediante o que os babilônicos iriam fazer com o povo de Deus, com a nação de Deus. Mas mediante o cenário que Deus mostrou para Abacuque, o que foi que ele fez? Ele saiu murmurando, ele saiu reclamando, ele saiu duvidando de Deus, ele saiu defendendo aí uma ideia política, governamental ou alguma outra coisa assim. Não, Abacuque não fez isso. Abacuque recorreu para aquele que tinha a solução de todas as circunstâncias, aquele que tinha a solução de todos os problemas, aquele que realmente é a esperança de Abacuque era Deus, foi Deus. A nossa esperança é Deus, a nossa esperança é Jesus Cristo. Mas que cântico triunfante foi esse que Abacuque apresentou e que nos ensina também a apresentarmos mediante a esse momento que estamos vivenciando, mediante a essa pandemia. Então, que cântico triunfante é este? Versículo 16, nós observamos que ele ouviu isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ou seja, Deus mostrou para Abacuque o que iria fazer com a nação babilônica mediante a sua ação contra o seu povo, porque Deus levantou a nação babilônica para consertar o seu povo, para trazer realmente juízo, para realmente acertar a conta. Mas eles avançaram, eles foram além. Deus não se preocupe não, eu sei o que eu vou fazer com eles, eu sei como vou tratá-los. Então Deus mostrou para Abacuque, Deus manifestou os seus atos gloriosos para Abacuque, disse o que iria fazer. É tanto que diante daquilo que Deus falou, ele, quando ouviu, houve uma reação no seu corpo. Ele deixa bem claro que houve um estremecimento na estrutura física, seus lábios começaram a tremer, suas pernas começaram a ficarem moles, fracas diante de tudo isso. E aí depois ele diz: não, eu vou esperar tranquilo aquilo que Deus vai fazer. Ou seja, diante de tudo isso, nós que vivemos pela fé, temos que oferecer a Deus um cântico triunfante. E este cântico triunfante tem a ver com a manifestação gloriosa de Deus. Aquilo que Deus disse que vai fazer, aquilo que Deus mostrou, aquilo que já está revelado nas suas palavras, é nisso que eu me apego, é nisso que eu confio, é isso que eu espero de Deus. Então, sendo assim, eu vou cantar ao Senhor, eu vou glorificar ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor, porque eu sei que coisas gloriosas Ele irá fazer. A segunda coisa que nós aprendemos aqui desse cântico triunfante de um cristão que vive pela fé
Versículo 17, ele declara que mesmo que não floresça, né, ele deixa que mesmo que não floresça a figueira, e que não havendo uvas nas videiras, mesmo espalhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos. Abacuque nos ensina aqui que mediante a tudo isso, um cântico triunfante é aquele cântico que demonstra uma confiança inabalável, porque no versículo 18 ele deixa bem claro: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque deixa bem claro, pode entrar nenhum colapso, essa nação pode enfrentar um colapso, mas o meu cântico será um cântico triunfante, porque eu estou olhando para aquilo que Deus vai fazer, que são coisas gloriosas. O meu cântico é um cântico triunfante, porque demonstra total confiança inabalável em Deus. A confiança de Abacuque estava em Deus. Diante de tudo isso, lembre-se bem, vamos confiar no Senhor, vamos esperar no Senhor. Por isso que vamos estar apresentando ao Senhor esse cântico triunfante de quem realmente vive pela fé. Ainda no versículo 18, esse cântico triunfante nos mostra algo interessante, é que a alegria que Abacuque expressa no versículo 18 é uma alegria ultra circunstancial, é uma alegria que não estava ligada com o momento que ele estava enfrentando e nem com o momento que ele iria enfrentar. A alegria que Abacuque destaca aqui nesse cântico triunfante é algo com alguém que realmente tem experiência com Deus, com alguém que conhece o Deus que está servindo, com alguém que verdadeiramente vive pela fé, que em qualquer circunstância vai se alegrar, vai adorar, vai exaltar, vai engrandecer, vai reconhecer que Deus é Senhor de tudo, de todos, que Deus está no controle de tudo. Que Deus glorioso é esse que Abacuque aqui descreve, e mediante a primeira queixa, depois a sua segunda queixa, vem as duas respostas de Deus, e agora ele oferece esse cântico maravilhoso do capítulo 3, esse salmo maravilhoso do capítulo 3, e nesse final de capítulo ele diz como esse cântico ele é triunfante, porque além de atentar para os atos gloriosos de Deus, aquilo que Deus iria fazer, e como Deus iria acertar a conta com aquela nação ímpia, ele ficou tranquilo ali esperando. E aí esse cântico triunfante também demonstrou justamente essa confiança inabalável, porque a confiança estava em Deus. E esse cântico triunfante também demonstrou uma alegria, que não estava presa na circunstância momentânea que Abacuque estava enfrentando. Não, a sua alegria é bem clara, ela é ultra circunstancial, vai além de tudo isso. E por último nós observamos ainda no versículo 19, que este cântico triunfante, ele estava baseado em algo muito importante, justamente no sustentáculo eficiente de Abacuque, ou seja, o cântico que Abacuque estava oferecendo a Deus, mediante o colapso que estava previsto, o seu cântico era porque ele sabia que Deus é o seu sustento, que Deus justamente iria estar provendo todas as coisas para a sua vida. Meus queridos, diante de tudo isso aqui que nós estamos vendo, diante desta palavra e diante da circunstância que estamos vivenciando, cante a Deus, apresente a Ele um cântico triunfante como um testemunho de alguém que vive pela fé. E quando eu digo que este cântico apresenta justamente o seu sustentáculo suficiente em Deus, é porque ele mostra aqui, veja no versículo 19, o Senhor, o soberano Senhor é a minha força, ou seja, estabilidade e segurança que Deus lhe daria. Ele tinha convicção disso, por isso que estava cantando e louvando ao Senhor. Além disso, também ele diz ainda que ele faz os meus pés como os do cervo e me faz andar em lugares altos. Esse cântico era um cântico que estava envolvendo o que mais? Estava envolvendo celebridade, estava envolvendo firmeza. Aqueles pés
me chama muita atenção esse versículo 19, fazendo justamente fazendo um contraponto com o versículo 16. Enquanto ele ouviu que Deus iria, que a nação iria fazer, mas também como Deus iria tratar aquele povo. Enquanto aqui ele diz que suas pernas estremeceram, quando ele olha para Deus, quando ele oferece esse cântico triunfante a Deus, as suas pernas não estavam tremendo. Pelo contrário, ele declara: ele me tornou firme, porque o Senhor, o soberano, é a minha força, e ele me faz os meus pés como do cervo, como da corça, e além disso, ele me faz andar em lugares altos, ele me faz triunfar, ele me faz ir além, porque, volto a dizer, o justo vive pela fé. Irmãos amados, o Senhor deixou bem claro isso. O autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo também vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz que todas essas tribulações, momentâneas, passageiras, está produzindo em nós um peso de glória eterna, tá certo? E de que nós não vivemos pelos que os nossos olhos veem, porque o que os nossos olhos veem são passageiros. Nós vivemos pelo que os nossos olhos não veem, porque são coisas eternas, são coisas melhores, são coisas que estão muito além disso, muito, muito, muito além mesmo. Então, mediante a todo o cenário que nós estamos vivenciando, eu convido você a oferecer a Deus um cântico triunfante como um testemunho de que verdadeiramente você está vivendo pela fé, de que verdadeiramente eu estou vivendo pela fé, de que verdadeiramente nós estamos vivendo pela fé. E neste cântico tem que justamente mencionar os gloriosos feitos do Senhor. Neste cântico temos que mencionar justamente a nossa confiança inabalável. Neste cântico temos que justamente mencionar a nossa alegria ultra circunstancial. E neste cântico nós temos que demonstrar que Deus, que Cristo Jesus é o nosso sustentáculo eficiente. Por quê? Porque Ele nos proporciona estabilidade, segurança, e aí vamos celebrar ao Senhor, e Ele também nos proporciona firmeza. Meu desejo é que Deus realmente, Ele com a sua infinita graça, misericórdia, nos abençoe, nos ajude, que esta palavra alcance a tua casa, a tua família, que esta palavra alcance a todos. Olhemos para Jesus, e eu quero concluir, trazendo um hino, ouvindo aqui um hino que tem muito a ver com essa mensagem. É um hino que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias também, através desse hino maravilhoso, dessa letra que tem a ver com esta palavra. Louvemos ao Senhor, independente das circunstâncias que estamos vivenciando. Louvemos, exaltemos esse Deus, porque realmente Ele é digno, só Ele é digno do nosso louvor, só Ele é digno da nossa adoração. Não existe outro que possa receber e possa ser digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto, quer seja um culto em casa, quer seja um culto em outro lugar que porventura você esteja, mas o nosso culto, nossa adoração realmente tem que ser a esse Deus. Que a figueira floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Veja que hino lindo, que hino maravilhoso, hino que com certeza tem falado a muitos corações, a muitas vidas, nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando, mas a nossa fé está em Deus. Fé não apenas como um sentimento religioso, mas fé como uma convicção plena de que tudo estamos entregando a Deus, que tudo está nas mãos de Deus e que esperamos a resolução que vem do Senhor para as nossas vidas. Então declare que você tem um Deus que nunca vai deixar você morrer, mesmo diante de tantas circunstâncias, mesmo diante de tantas coisas. Palma de suas mãos, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.
uma expressão, unção, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare isso. Declare, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, a alegria vem pela manhã na sua vida, na sua casa, na sua família, na nossa nação, mesmo que estejamos chorando, mesmo que muitos estejam chorando, mas o choro dura uma noite. A alegria, ela vem pela manhã, porque Cristo é a nossa alegria. Deus é a nossa alegria. Então, cante ao Senhor, louve ao Senhor, apresente a Ele esse cântico de triunfo. Não floresça, que não haja fruto na vide, fruto da oliveira minha, todavia me alegrarei, oh Senhor, minha alegria está em Ti, Senhor, a minha alegria está em Ti, Senhor, ainda que falte tudo, Senhor, ainda que falte tudo, oh Deus, eu Te louvarei, eu Te exaltarei, eu exultarei o Deus da minha salvação, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Continue louvando, exaltando e apresentando ao Senhor esse canto de triunfo que justamente testifica de que você está vivendo pela fé. Mediante a tudo isso, você está olhando para Jesus, você está olhando para Deus, você está olhando para as Sagradas Escrituras, porque o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã na tua vida, ela vem pela manhã. Tudo está no controle de Deus, tudo está no controle do Senhor. Então, apresente constantemente este cântico de triunfo, mediante as circunstâncias, um cântico que testemunha e que testifica, na verdade, que realmente você, eu, nós, a igreja do Senhor, está vivendo pela fé, porque mesmo que não haja nada, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, mas o que é que nós iremos fazer? Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Porque a minha alegria é ultra circunstancial. Vai além. A minha alegria é saber que Deus está no controle de tudo e que Cristo é o Senhor da minha vida, é o Senhor da tua vida, é o Senhor das nossas vidas. Oh, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, que o Senhor entre em tua casa, na tua mente, no teu coração, trazendo paz, esperança, amor, mostrando que Ele é Senhor de todas as coisas, é Senhor de tudo. Eu peço que realmente a paz de Deus exceda todo o entendimento, guarde no teu coração, a tua mente em Cristo Jesus, porque o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus que faz milagre, maravilhas. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Saiba, estamos orando por você, estamos orando por sua casa, por sua família, estamos orando pela igreja do Senhor, estamos orando pelas nações, estamos orando por todos, porque nós cremos que Deus é o Senhor e que vamos, ainda que falte tudo, ainda que a economia entre num colapso, que a saúde entre num colapso, que qualquer área entre num colapso, vamos alegrar, vamos louvar, vamos exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de nosso louvor, a nossa adoração. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus nos ajude. Lembrando, Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor de todos. Um abraço, fica na paz de Deus.